Som. Tá bom, né? O volume. Sim. Boa tarde, pessoal. Vamos começar então o nosso segundo encontro sul-americano de xadrez feminino. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todas e todos, que esse seja um momento muito importante para a gente debater o xadrez feminino no Brasil, na América Latina e, quem sabe, no mundo todo também. E, para dar essas boas-vindas, eu gostaria de chamar o organizador do Floripa Chess Open, um dos organizadores do Floripa Chess Open, o Kaiser Luiz Mafra, para dar uma palavra de início, e também a Gina, representando a Liga Brasileira de Xadrez Feminino, que são as duas organizações que promoveram esse encontro hoje. Obrigado, Lise. Boa tarde a todos, a todas. O Floripa Chess Open se sente honrado e está podendo sediar esse segundo encontro, e a organização do Floripa Open sempre teve um cuidado, um pensamento muito voltado também para o xadrez feminino, não somente em buscar ter mais meninas participando, mas tentar prezar também para a equipe de arbitragem, a parte de organização, tem representantes femininos, a premiação também. Então, a gente sabe que juntando forças, né, e escutando e debatendo, a gente vai poder criar melhores condições. Quem cuida disso aqui no Floripa Open é a Lise, toca isso com excelência. Então, só agradecer a presença de vocês aqui no Floripa Open, aqui nesse segundo encontro. Agradecer a Gina também, está encabeçando essa parte da Liga Brasileira de Xadrez Feminino. E espero que vocês desfrutem e possam sair daqui satisfeita com propostas de desenvolvimento para o xadrez sul-americano e que a gente possa abarcar isso cada vez mais. Obrigado. Bom, então, a gente, representando a Liga Brasileira de Xadrez Feminino, assim, com muito orgulho, eu sou uma das novas no mundo do xadrez, e aqui a Regina tem um testemunho desse movimento que começa há 10 anos, né? E a gente arranca com mais força esse ano. O ano passado foi um ano muito intenso, depois a gente quer compartilhar com vocês o relatório de atividades. E queria apresentar o propósito da Liga brevemente, que é o seguinte: a Liga Brasileira de Xadrez Feminino é um movimento independente da comunidade enxadrística brasileira. Então, ela foi fundada, como eu disse, em 2013 e reúne pessoas que se identificam com a identidade feminina. Nós buscamos a promoção, o desenvolvimento e o intercâmbio de enxadristas e demais agentes envolvidos com o xadrez no país. Somos ativas através de diversos grupos de trabalho e núcleos de projeto para fortalecimento da gestão, comunicação, organização de torneios, pesquisa, divulgação de eventos e também tem uma frente importante que é o desenvolvimento de pesquisa acadêmica também, e sobre o xadrez feminino, e avançando também em outra frente que é de relações institucionais e articulação com responsáveis de torneios para a gente pensar junto também como favorecer mais a participação feminina nos eventos diversos. E aí eu acho que você pode falar um pouco do encontro do ano passado, né, Lise? Lembrando esse momento. Então, o ano passado foi a nossa primeira iniciativa para debater o xadrez feminino aqui no Brasil. A gente se organizou em praticamente uma semana, né? Foi algo bem rápido
e a gente trouxe um pouco da pesquisa que estava sendo realizada pela Liga. Então, esse ano, essa pesquisa já foi finalizada, já se transformou em vários artigos, várias produções, mas ainda a gente pretende trazer de volta para poder levantar dados de como é constituída a comunidade de mulheres no Brasil. E então lembrar também que além da liga, é uma missão do Floripa Open valorizar o xadrez feminino e hoje é um espaço para que vocês tragam mais sugestões para os organizadores de como que esse xadrez feminino pode ser mais valorizado. A gente já oferta curso de arbitragem gratuito para as mulheres. Temos uma árbitra-chefe, que é a Sabrina de São Vicente, e sempre tentamos trazer mulheres nesse posto de liderança. Uma equipe de arbitragem que tenha cada vez mais mulheres e que cada vez mais jogadoras possam participar do evento também. Em relação à liga, então, depois nós vamos trazer algumas sugestões no final com a Rainara, para vocês conhecerem também o trabalho que é realizado lá e quem se interessar possa participar da liga. Só destacar também a representação institucional aqui da Regina, representando a FEXPAR, o Mauro representando a CBX, bem como o Kaiser, e se tiver alguma outra instituição, depois, se vocês quiserem me passar, eu falo aqui também. Vamos começar, então, falando sobre o nosso tema de hoje, que é reflexões e transformações sobre estereótipos de gênero, com a Cris Fiuza. A Cristiana Fiuza, ela é mestre nacional feminino, campeã brasileira sub-18 e sub-20 e paulista sub-16 e 18. É assessora e formadora do programa de jogos de tabuleiro Eixo Xadrez da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, professora de xadrez em 3 escolas da capital e do grupo da terceira idade do Clube Atlético Paulistano, e também é uma voluntária da Liga Brasileira e uma pesquisadora de xadrez acadêmico. Seja bem-vinda, Cris, para falar sobre o nosso tema. Palmas para a Cris. É verdade. Vai ter microfone. Só fazer duas observações antes da gente começar. Estamos transmitindo ao vivo, né? Então, duas observações para a gente dar início. Esse é um espaço que é pensado para dar voz e compartilhar a experiência feminina, né? A gente tem muita satisfação de receber os homens aqui, e só queria lembrar que esse é um espaço de fala que a gente vai preservar muito para as vozes femininas. E a outra questão, assim, a gente quer construir um espaço de confiança. Vamos ter espaços de grupo de trabalho. Vocês veem que a sala está organizada um pouquinho diferente. E só lembrando que a gente vai ter transmissão ao vivo. Então, no momento que a gente está utilizando o microfone, tudo está registrado para além do horizonte, tá? Então, nos grupos de trabalho, só para a gente ter esse cuidado. E a gente também pode reservar outros espaços para ter conversas com mais intimidade, com mais confiança, assim, mais perto, tá bom? Obrigada por toda essa explicação, Gina. E quero dizer que é uma honra muito grande estar aqui. Quando eu fiquei sabendo do primeiro encontro, falei, puxa, eu não participei, e fiz questão de me organizar para vir para o Floripa Chess Open e para o segundo encontro sul-americano de xadrez feminino. E o tema é um tema que pertence a todos, né? A questão do gênero. Né? Porque o gênero, né, ele está presente na sociedade, ele é uma construção social. Então, quando a gente fala do gênero, né, a gente vai falar, é homem e mulher? Será que é isso? Não é bem isso, porque pelo fato de ser uma construção social, ele vai transmitir valores sociais e culturais de uma sociedade em determinada época. Além disso, vai falar muito sobre os papéis sociais, o que é esperado do feminino, o que é esperado do masculino, o que se espera, né, dos homens nessa sociedade, o que se espera das mulheres nessa sociedade. Então, isso constitui a personalidade, a memória de todos esses indivíduos, tá? E quando a gente fala, né, em crenças, atributos,
comportamentos. Isso tudo a gente está falando de gênero, não de sexo. Sexo é o órgão genital, né? Masculino, feminino, né? Eu sou homem, eu sou mulher, então. Mas gênero não. Envolve uma construção social e cultural. Isso pode ser diferente em cada sociedade, né? Então, quais são as implicações disso, né? Quando a gente fala como que eu vou me comportar, né? Como eu vou me constituir como mulher, como que ele vai se constituir como homem nessa sociedade. E de repente, essa sociedade pode valorizar mais os homens, né? E essa é a grande questão, né? O que acontece quando a gente vê os homens sendo valorizados, né? Valores patriarcais que a gente fala, né? Do patriarcado, em detrimento de um grupo das mulheres que não tem voz, muitas vezes, hoje em dia isso mudou muito, né? Mas no passado não tinha voz, né? E essas crenças, elas muitas vezes são inconscientes, a gente nem percebe, a gente nem tem consciência disso. E essa é a grande questão, porque uma mulher começa a se sentir inferior em determinado espaço, que é um espaço com dominância masculina, uma mulher não se sente bem acolhida naquele lugar, não se sente segura, né? Às vezes não tem nem banheiro, né? Masculino e feminino, né? A gente ouve histórias de que em determinados espaços, quando as mulheres começaram a ocupar, não tinha banheiro feminino, né? Então, isso traz muitas implicações, né? E isso pode afetar a autoestima de uma pessoa, de uma mulher, pode afetar a autoimagem sendo negativa, né? Construção de uma autoimagem negativa, uma baixa autoestima, uma falta de percepção, de percepção de habilidade. Eu não sou tão habilidosa como eles, né? Eles jogam melhor do que eu, né? E não tem a ver com o fato você, mas tem a ver com o fato de você ser mulher, né? Então, o que a gente busca? O que a gente está buscando com esse encontro? Chamar a atenção para isso. Em primeiro lugar, informar, existe o estereótipo de gênero, ele está presente na nossa sociedade. E é muito importante homens e mulheres saberem disso, porque isso vai afetar o comportamento, né? Então, por exemplo, a gente ouve piadinhas, né? Onde estão as piadas, brincadeiras, né? Mini agressões físicas ou verbais, né? E daí vai para a violência, né? Se os homens se acham tão superiores a mulheres, né? A gente vê casos de violência indo para os extremos, né? Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter e alertar para ser discutido. Porque o que a gente almeja? Uma sociedade mais justa, igualitária, onde todos tenham voz, né? Onde todos tenham os mesmos direitos. Hoje em dia é isso que a gente busca, né? Então, quando a gente fala sobre o gênero, sobre esse papel da mulher, o espaço que ela ocupa, a gente, né, muitas pesquisas, aí não é a Cris falando, mas são as pesquisas que fundamentam isso. Onde as pessoas acreditam que as mulheres estão, né? Em casa, no ambiente doméstico, cuidando dos filhos, cuidando do marido, funções de cuidado, isso foi até prova, né, do Enem, né? Foi um tema, a questão da mulher. Então, muito relacionado à questão de cuidado. Ela é doce, ela é frágil, ela é submissa. Então, isso traz implicações, né? Como que ela vai ocupar esse espaço, né, no trabalho, porque né, o comportamento, né, ele também vai interferir tanto no físico quanto no comportamental, no psicológico e no ambiente ocupacional também. Então, que espaços as mulheres elas podem alcançar, né? Se essas crenças são passadas de uma forma muito subliminar, né? Então, isso é muito importante trazer à tona e estar ciente disso. A gente quer trazer à tona para criar um espaço de discussão, tá? E, como a Gina falou, né, esse é o propósito, a transformação.
tá? E quando eu falo de piadas, brincadeiras, né, as agressões, a gente já ouviu. Agora, trazendo para o xadrez, né, o xadrez é um ambiente masculino ainda, né? A gente começa a observar as pesquisas, né? Quantos grandes mestres nós temos, quantas grandes mestres nós temos, né? Quantas mulheres ocupam esse espaço. Então, o estereótipo de gênero, a grande questão é que ele vai ser ativado num ambiente de dominância masculina e vai causar uma sensação de não acolhimento, de não pertencimento, uma baixa autoestima. Então, isso traz implicações no jogo para a mulher também, né? Na permanência dela no esporte, né? Isso tudo são reflexos e é muito importante a gente ter consciência disso, tá? Então, a nossa proposta hoje, né, seria da gente reunir para discutir. Não é uma explanação, mas a gente quer dar voz para vocês, para todas as mulheres e homens, né, que estão aqui presentes, refletirem sobre isso, né? O que vocês já ouviram de falas estereotipadas, né? E o que você sente a respeito disso? Se isso impactou a tua permanência no xadrez ou não? Todas que estão aqui estão, né, estão seguindo, né? Então, mas e quem não está aqui? Por que não está? Quantas de nós já não estão aqui, né? Que deixaram por N motivos. Mas será que teve algum motivo dessa questão do gênero presente, né? De não se sentir acolhida, de não sentir que era capaz? Então, para essa reflexão, eu vou fazer algumas perguntas. E, assim, a gente está num ambiente seguro, tranquilo. Quem quiser sentir à vontade para fechar os olhos, para refletir sobre sua experiência. Então, e vou dar um tempo para vocês pensarem, um pouquinho só, mas para vocês se conectarem à história de vocês, de cada um e cada uma aqui, tá? Então, a primeira pergunta que eu vou fazer é por que você começou a jogar xadrez? Agora a gente vai falar aqui do xadrez. Reflita, né? Quando que você começou a jogar xadrez? Por quê? O que te motivou a isso, né? Então, pensa um pouquinho na tua história, nessa construção, para hoje você estar aqui. Agora, uma outra pergunta. Como você sente o ambiente do xadrez? Ele é acolhedor ou você sente que ele é hostil? Já houve algum momento em que você sentiu como se não pertencesse ao grupo de enxadristas? Ou a um grupo, ou estar que você pertence àquele torneio, né? Então, ou a um clube, aos enxadristas daquele clube. Você já quis parar de praticar em algum momento, de jogar? Por acaso, você falou, ah, não, acho que não é para mim o xadrez. E agora, que tipos de falas estereotipadas vocês já ouviram, já vivenciaram, né? Às vezes não foi com você, mas pode ter sido com uma amiga. Então, gostaria, né, de que a gente trouxesse essa reflexão. E então eu vou propor agora para a gente se dividir em grupos e para a gente discutir o que é importante, né? Que todos tenham espaço, todas e todos tenham espaço para falar. Não é só uma pessoa. É importante que quem estiver naquele grupo que tenha pelo menos uma fala. Pode até ser, né? Assim, ah, eu não sei, eu acho que eu não vivenciei, eu ainda não consegui. Mas é importante que fale, né? Para que todos tenham esse espaço, tá? E lembrem que esse espaço é um ambiente seguro, de acolhimento, aqui todas e todos são acolhidos e são bem-vindos. Então,
Eu, alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer algum comentário? A gente pode ir para os grupos. Vamos para os grupos, então. Só vamos fazer em 10 minutinhos essa primeira plenária. E em tempo, eu queria agradecer a presença do Ed Rosas, da Federação Estadual de Xadrez do Rio de Janeiro. Muito obrigada, porque ele está fazendo a transmissão aqui para nós também. Seu dia de folga. Muito obrigado, Ed. E se dividam em grupos, fiquem à vontade para conversar e a gente volta em 10 minutinhos para a próxima etapa. E lembrando que na próxima etapa aí a gente vai trazer enxadristas que vão compartilhar um pouco da sua experiência e vivência sobre esse tema. E a gente tem já aqui. Então, a gente tem a Negra, então, depois uma pessoa vai falar o que
Vou lá, então. Mas agora eu preciso de compartilhamento, né? Pessoal, vamos passar para a próxima etapa. Que vocês conversaram um pouquinho. Que pena ter que parar esse momento, que está muito bom de ver vocês debatendo. Mas eu gostaria que cada mulher de um grupo compartilhasse uma síntese do que já tem de conclusões ou do que debateu. E aí depois a gente passa para uma outra etapa e a gente vai conseguir conversar mais daqui a pouco também. Pode ser, pessoal? Desse grupo aqui, quem quer compartilhar um pouquinho do que já discutiu? Juliana Teral? Rainara? Rainara vai compartilhar. Desse grupo aqui, quem vai compartilhar? Vai ser a Vanessa. Desse grupo aqui. A Mariane. E desse grupo? Regina? Giovana? Tiomara? Tiomara? Não é, né? Quer compartilhar? Vai ser Tiomara, vai compartilhar. Vamos primeiro aqui para a Rainara, então. Uma síntese bem rapidinho aqui do que foi discutido para a gente passar para a próxima etapa. Bom, boa tarde a todas. Infelizmente não deu tempo de todas falarem, mas a gente falou sobre várias coisas e aprofundamos um pouco em alguns temas. Os principais tópicos que foi falado foi falta de apoio econômico, um exemplo foi a Olimpíada de 2022, que as mulheres não tiveram apoio e os homens tiveram. A falta de incentivo na profissionalização da mulher no xadrez, a mulher não é incentivada a jogar, diferentemente dos homens, e um dos casos específicos que envolve as falas escutadas no torneio. Então, já aconteceu, a gente compartilhou aqui coisas que foram. Que dá até uma agonia, né? Mas vários oponentes desestimizaram a vitória de algumas mulheres pelo fato de ser mulher. Ela roubou, porque era mulher. Ou não, ou a gente também falou sobre o fato do homem não ver a mulher como uma igual na hora do jogo. Perdão, melhorou? Tô falando rápido? Falo rápido, né? Mas uma das falas foi essa deslegitimização da mulher, simplesmente pelo fato de ser mulher e estar jogando. Então, se um cara fosse jogar contra o cara, ok. Mas como é uma mulher, ela tá ali para passear. Isso foi falado até. Ela tá ali para se embelezar, não para jogar xadrez. Então, além disso, a gente falou também a coisa terrível que também acontece do assédio. Já aconteceu de homens assediarem as mulheres antes de elas jogarem. Se fosse, vamos facilitar aqui, enfim. Falas bem terríveis assim, a gente debateu sobre. E se alguém quiser complementar mais alguma coisa? Tá, eu tentei resumir. Mas é isso aí, obrigada. Obrigada. Vamos passar para esse grupo, Vanessa. Então, o nosso grupo a gente conversou muito, temos algumas mães, e o que a gente acredita que é muito importante para poder os meninos de agora terem respeito e mudarem a conscientização para o futuro, tratando com a equidade a mulher, a gente precisa ensinar os meninos, porque algumas mães chegam, mas você vai perder para uma menina.
A própria família também faz isso. O machismo ele vem da família. Então, nós temos que educar nossos filhos para que eles não façam isso com as mulheres, porque depois de adulto é muito mais complicado. Mas nós temos a geração que está chegando, e é essa geração que a gente tem que ir já ensinando a ter um respeito às mulheres, a entender que, como ela mesmo falou, eu perdi para uma menina. Como assim? Ele perdeu por uma jogadora. Perdeu por quê? Perdeu porque ela foi melhor do que você. Não existe. A gente luta tanto pelo xadrez que o xadrez não existe diferenças. Uma criança joga com o idoso e todo mundo. Agora, por que com uma menina? Eu perdi para uma menina. Não, você perdeu para uma jogadora. Então, essa educação que vem das crianças é muito importante. Eu acho que seria importante, essa até é uma sugestão que a gente está fazendo, trazer mais mães, principalmente de meninos, para cá, para elas entenderem como a gente tem que educar as crianças, os meninos, para quando eles forem adolescentes, eles respeitarem todo mundo, porque é educação. Né? E uma coisa que a Gabi também falou sobre as premiações. O que acontece? Muitas vezes a menina, a mulher, ela consegue a colocação no absoluto e a organização nem pergunta se ela quer a colocação, a melhor colocação absoluto e coloca para o feminino. Tipo assim, você se contenta com o melhor feminino como se não tivesse valor aquilo e se ela não pudesse pegar o prêmio absoluto, simplesmente coloca. Ela contou que ela já passou por isso. Então, e eu acho que tudo isso vem realmente de uma educação que vem de baixo para cima, que a gente tem que mudar a consciência para melhorar tudo. Né? Muito obrigada, Vanessa e Rainara, pelas falas desse grupo. Quem que é? A Mari. Boa tarde a todas, meu nome é Mariane, a gente nos apresentou, nos conhecemos, né, porque somos de diversas cidades e estados, e depois a gente discutiu sobre o tema, cada um falou um pouquinho, e resumindo, a gente falou muito também a questão da distinção de premiação, então sempre tem isso, melhor destaque feminino e primeiro ao 10º geral absoluto. E não, às vezes nem tem primeiro, segundo e terceiro feminino, só tem destaque feminino. Então a gente falou muito sobre essa distinção de premiação durante as competições. A gente falou também na minoração por sexo. O que que seria isso? Por exemplo, a gente está numa roda com um masculino discutindo sobre o lance, e daí a gente dá o lance, e aquele lance é o melhor lance. Mas aí eles relevam a tua opinião, tipo, releva o teu lance. Mas aí depois eles voltam atrás dizendo, realmente era um bom lance. Mas sempre tem essa questão por ser mulher, às vezes eles desconsideram a tua colocação, a tua análise. E também que a gente discutiu sobre o assédio, né? Que infelizmente, não só no xadrez, mas na vida social, as mulheres também sofrem assédio. E no xadrez também já aconteceu, já tive que lidar, não comigo, mas eu tenho esse instinto de proteção, né? Até comentei com as meninas desde novinha liderando equipe, então sempre tive esse instinto de proteger a minha equipe. E, e essa questão do assédio já aconteceu, já tive que resolver situação do tipo. E eu acho que esse encontro é muito importante para que todas tenham voz e contam a sua história um pouco. E é isso. Acho. Muito obrigado, Mari. Passar aqui para esse grupo agora. Tiomara vai fazer a explanação. No nosso grupo, nós falamos a frase que ficou mais marcante aqui foi a frase da federação. Somos uma família. A maioria aqui veio aprender o xadrez com os próprios familiares, né? No caso, pai, avós, irmãos, né? Foram
os exemplos. Elas sentem, nós aqui, de uma maneira mais geral, nos sentimos muito acolhida, né? E foi isso, e é o que nos mantém até então. Temos algumas mulheres aqui no poder, né? Temos uma mestre nacional, temos a presidente da associação, né? Tivemos casos de que quando a jogadora se tornou mãe, ela teve que abrir mão um pouco por conta da maternidade, por conta das próprias dificuldades que uma maternidade nos trouxe. E também o incentivo veio através de uma entrevista com o nosso Pelé do xadrez, né, que a gente chama, nosso Mequinho, né, que despertou a curiosidade da enxadrista. E a frase que ficou para essa enxadrista que marcou ela foi: o Brasil é o país do esporte da cabeça aos pés. Vamos bater palma para essas falas maravilhosas. Pessoal, agora nós vamos passar para falas tão importantes quanto essas, de pessoas de várias representações no xadrez, não só jogadoras, mas árbitras, mães. É muito bom que mães estejam aqui presentes, organizadoras, diversas atuações dentro do xadrez, para falar um pouquinho mais sobre esse tema também. Eu gostaria de convidar todas para virem aqui e depois aí a gente divide o tempo da fala. Gostaria de convidar a Sabrina de São Vicente, nossa representante da FIDE, árbitra-chefe do torneio, uruguaia, árbitra internacional, membro, presidente da comissão de qualificação da FIDE, conselheira em 2020, presidente desde 2022. Regina Ribeiro, 8 vezes campeã brasileira, mestre internacional de xadrez feminino, que já participou de 10 Olimpíadas de xadrez e atualmente é a presidente do Clube de Xadrez de Blumenau. Então, ocupando espaços muito importantes de poder aqui também. Lembrando que temos a Joara Chaves e a Juliana Teral, também campeãs brasileiras, e a Joara, nossa árbitra internacional. Bruna Fernanda Klein atuou por mais de 10 anos como jogadora profissional e com projetos de xadrez de base. Trabalhou como psicóloga da equipe feminina de xadrez de Blumenau em 2019, hoje em processo de retomada de contato com o jogo. Ela pode trazer um pouco da experiência dela de por que esse afastamento também do jogo e esse retorno. A Regina Biazon, psicopedagoga e mãe das enxadristas Heloíse e Natália Biazon, nunca foi atleta de xadrez, mas ingressou nesse universo por meio das filhas e se tornou hoje árbitra regional. Isso. Muito obrigada. Mais ou menos uns 5 minutos de fala cada uma. Muito obrigada. No, bueno, yo decirles primero, ante todo, muchas gracias a Floripa Chess Open por haberme invitado. Y yo creo que uno de los problemas más grandes es la cantidad de mujeres que están en el ambiente del ajedrez, que somos muy pocas a nivel mundial, son 10, 12% no más en comparación con los hombres. Que somos muy pocas las mujeres que participamos en el ajedrez, ya sea como árbitros, como jugadoras, periodistas. La idea es que yo creo que tendríamos que ser más para poder hacer más fuerza. Y yo creo que esto tiene un origen, bueno, de hace muchos años, ¿no? De que el ajedrez era como un juego que se jugaba en un ambiente de hombres, del bar. No sé si acá dicen bar, pero bueno, así como de copas, que no era un lugar propicio para las mujeres. Entonces, como que el ajedrez tiene ese toque masculino, ¿no? Entonces, por ejemplo, las Olimpiadas, las primeras Olimpiadas que se jugaron en 1927 eran solo de hombres,
Y recién 30 años después, en 1957, fue que tuvimos las primeras Olimpiadas para las mujeres y solo los equipos eran de a 2 y los de hombres eran más jugadores. Recién en 2008 eso se equiparó y ahora los equipos son 4 mujeres y 4 hombres. Entonces yo creo que eso es muy importante. Y incluso a nivel de FIDE creo que se está trabajando bien, se está haciendo lo posible. Hay un requerimiento de cuota femenina en todo lo que son equipos de arbitraje y en las comisiones de un 25% que tienen que ser mujeres. Y bueno, digo, yo soy la presidenta de la comisión de calificación, digo, nos están dando oportunidades a las mujeres y tenemos que aprovecharlas. Aparte son cargos importantes de toma de decisiones, ¿no? No es que dicen, pero después no hacen, ¿no? O sea, en ese sentido creo que ya estoy en el tiempo, ¿no? Igual, bueno, lejos de otros. Igual mejor que hablen en portugués, que capaz que entienden mejor. Bueno, muchas gracias. Bom, me permitam ficar sentado. Então, boa tarde a todas. Primeiro, parabenizar a organização do evento e agradecer também ao Floripa Open por nos receber mais uma vez. E eu estou feliz por estar testemunhando mais uma vez este momento que é muito grandioso. Tá? Eu estou o ano passado foi um ano bastante feliz para mim, por causa do primeiro encontro, né, aquele primeiro encontro aqui, mas também porque foi um ano em que eu comemorei 50 anos jogando xadrez. É muito tempo jogando xadrez, então todas essas falas, né, eu vi essas crianças crescerem, e eu tenho essa questão de que onde nós estamos enquanto xadrez feminino, né? Então agora que eu me coloco no quadro de idosa, eu fico me perguntando, né? Aquelas jogadoras, quando eu comecei no primeiro Campeonato Brasileiro, onde estão elas, né? O que fez com que tantas jogadoras, tantas gerações, hoje não estejam aqui presentes? Então, eu faço parte da Liga também, né? E a gente tem que começar a indagar o porquê. Mas como o lema da FIDE é Gens Unum Sumus, e isso me impressionou muito, né, ao que eu aprendi a jogar, eu sempre me senti acolhida pelo xadrez, mas sempre também indaguei algumas questões do universo feminino. Por que tão poucas mulheres jogam xadrez? O que acontece? Eu sou hoje professora, eu dou aula de xadrez há acho que 40 anos, pelo menos, né? Porque desde que eu iniciei no jogo, eu também ensinava para poder ter alguém com quem jogar, né? E eu, com essas questões todas, logo que eu comecei a trabalhar mesmo, a ganhar dinheiro com xadrez, né? Então, acho que eu sou uma das poucas profissionais, né, aqui no Brasil. Sou aposentada porque dou aula de xadrez, gente. Então, a partir do ensinar xadrez e a partir do jogar xadrez, eu comecei também a ver que a gente precisa entrar em outros campos. É o campo de organizadora, né? Então, hoje eu sou presidente do Clube Xadrez do Blumenau, que vai completar agora 107 anos, é uma grande responsabilidade. E, ao longo desses anos todos, o que me motivou, né? É buscar melhores condições. Então, quando eu organizo um evento, eu tento me colocar no lugar do jogador, ou seja, procurar dar uma boa premiação, a medalha bonita, o troféu bonito, as condições mais favoráveis possíveis para que a gente consiga fomentar. Eu vou usar os 2 minutos dela, tá bom? Então, quando a gente ama xadrez, a gente quer ampliar, né? A gente quer melhorar as condições. Então, é isso que a gente busca, né? Então, por isso também estou aqui. Agora, eu noto que são poucas mulheres ainda envolvidas nessa questão de ser dirigente. Nós precisamos envolver mais.
Então, nós precisamos ocupar esses espaços de liderança. Por muito tempo, eu digo porque eu sou jogadora, e por muito tempo, eu não quero ser. Deixa para ele, deixa que alguém vai fazer. Mas a gente tem que assumir isso já desde cedo, né? Seja na organização de um pequeno evento ou na escola, seja indagando o que acontece no nosso clube, ser voluntária, né, para aprender. Então, nós precisamos de que mais mulheres. E uma coisa que eu sinto também é que o xadrez dá tanto para as pessoas, se fala tanto das qualidades do xadrez, e de repente as pessoas aprendem, evoluem com o xadrez, falam bem de xadrez, se tornam profissionais, mas elas não voltam. O motivo da profissão delas, elas não usam no xadrez. Então a gente precisa de mais pessoas profissionais de várias áreas que ajudem a melhorar as condições de organização. Então, eu sinto que a gente ressente do jornalista, a gente precisa de mais pessoas que escrevam sobre o xadrez. Olha, foram tantas histórias hoje que eu ouvi, histórias bonitas. Então, eu sinto também falta de que sejam registradas coisas. Então, eu estou há 50 anos no xadrez, mas cadê o registro? Os registros dos campeonatos brasileiros femininos, onde estão? Então, a gente precisa que mais pessoas escrevam, mesmo para registrar. E que a gente passe também para as mais novas, né? Daí a importância desses encontros aqui, para a gente começar a compartilhar o conhecimento. Então, hoje eu sinto, gente, eu convivi com aquela geração lá das idosas daquela época, e hoje eu sou uma idosa, né? Então, eu estou pilhada no sentido de que os mais idosos têm que ter mais contatos com os jovens e contar histórias. Mas a gente precisa também que os novos queiram saber da história. Então, eu sinto, às vezes, que a turma que está começando não quer saber da história, mas às vezes não quer saber porque não tem essa história registrada, ainda está muito no falar. Então, eu acho que esse encontro aqui é uma semente, né, que vai germinar. A gente espera que esses encontros aqui aconteçam e que evoluam para mais produções, né? Agora, na Liga, já temos produções acadêmicas, e para a gente andar e buscar mais, a gente precisa de dados. Então, eu também sinto falta de mais dados sobre tudo, né? No nosso grupo ali, né, foi uma grata satisfação saber que tem, lá no Paraná, tem uma cidade que tem 100% das escolas têm xadrez, né, gente? Então, olha que coisa bacana. Isso deve estar acontecendo no Brasil todo, mas onde está o registro de tudo isso aí para que a gente tenha... Então, esses encontros assim são para a gente compartilhar, tá, esse conhecimento e uma hora poder registrar também. Tá? Então, eu agradeço aí. Usei os 2 minutos? Aê! É isso, gente. Eu espero que estou no meu último ano aí de gestão, né? Então, na minha gestão, né, do clube, eu sempre procuro trazer pessoas de outras áreas para ajudar nessa condução. Porque, historicamente, se a gente olhar para os clubes, é uma pessoa que faz tudo, né? E depois pergunto por que ela tem tanto poder e ela não sai. Mas a gente tem que buscar se envolver, tá, nas mais diversas áreas porque é uma empresa, né? O clube é uma empresa, a federação é uma empresa. Então, a gente precisa que mais pessoas se envolvam. Então, e mais mulheres também assumam esses papéis aí na parte de organização, seja na arbitragem, seja na divulgação, no marketing. Hoje nós precisamos de apoiadores, mas muitas vezes a gente não tem esses apoiadores porque as pessoas profissionais não estão ainda colaborando. Então, mais mulheres de diversas áreas para nos apoiar. É isso. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Seguindo o exemplo da mestre, eu vou falar sentada, tá bom? Dentre as muitas faces, né, que eu posso apresentar, professora, pedagoga, árbitra, aqui, a minha melhor face, que é a face de mãe, né? Meu melhor título, aquele que, né, eu levanto, né? É meu maior troféu, com certeza, né? Foi o título que verdadeiramente eu busquei. Então, como mãe, ingressei no xadrez por meio das minhas filhas, que estão ali me acompanhando também. Elas iniciaram no xadrez em 2018. Eu não conhecia do xadrez, não sabia nem que tinha clube na cidade que eu moro, para vocês terem ideia, nem sabia que existia clube lá. Aí elas, no meu local de trabalho,
chegou o presidente da associação oferecendo aula de xadrez. Falei, mas como que vai funcionar? Eu estava na direção da escola e ele explicou brevemente. Aí a minha colega de trabalho não queria, eu comprei a briga e falei, não, nós vamos colocar xadrez sim, xadrez é um esporte intelectual, nós trabalhamos, né, com educação e isso é importante, então vamos, né, eu comprei a briga e colocamos. Nem imaginei que elas iriam gostar disso, elas nunca nem tinham tido contato com xadrez até então. Então elas iniciaram fazendo aula, aí eu comecei a acompanhar, vai num torneio, vai em outro, pouco conhecimento, não sabia o que estava acontecendo, falei, meu Deus, né, se eu estou neste universo, vou ter que entender um pouquinho disso também. Então, em 2018 elas iniciaram, em 2019 eu fiz o primeiro curso de arbitragem, não sabia nada do que eles estavam falando, meu Deus, o que era um diagrama, o que era isso, o que era aquilo, eu fiquei assim totalmente perdida, né? Eu falei, não, então eu vou estudar um pouco mais e comecei a entender, compreender um pouco do xadrez, compreender também, como a Gina falou, é muito importante, fui conhecer a associação, fazer parte da associação, hoje estou como vice-presidente da Associação Mourãoense de Xadrez, então fazer parte, somos uma grande família, verdadeiramente somos uma grande família, e esta rede de apoio que a gente encontra no xadrez, eu vejo isso como muito favorável, né? Além das minhas filhas, tem mais 3 meninas ali comigo, né? A Luana já caminha comigo desde 2022, que carrego ela para os torneios ainda de menor, então não poderia participar de alguns torneios. Então, eu falei para o pai dela, confia em mim, confia, então vou levar comigo, porque senão ela não teria oportunidade de estar participando. Então, para oportunizar que ela também estivesse em outros eventos, né, sempre estou carregando ela comigo, né, para vários torneios, então é essa grande família mesmo. Fazermos com que possa acontecer, para que aconteça cada vez mais longe, a gente também tem que se dispor, né, se dispor nas associações, nos clubes, para poder fazer parte e fazer, né, dar oportunidade. Como a Regina colocou, eu sou de Campo Mourão, Paraná. Quando as meninas iniciaram, o xadrez estava em 9 escolas municipais. Como eu sou da educação, vejo, né, o universo infinito de possibilidades que o xadrez oferece, enriquecedor, né, dentro do aspecto pedagógico, educacional. Fui para a associação e dentro da associação eu falei, não, nós precisamos levar isso para mais espaços pedagógicos. Então, hoje, enquanto associação, nós estamos em 100% das escolas municipais, 6 centros de convivência, uma escola para surdos, uma turma para idosos e um centro de educação infantil. Então, de 2018 para 2023, nós tivemos um avanço bem exponencial, com participações em diversos torneios regionais, muitos atletas nossos participando. Então, é uma satisfação muito grande ver este crescimento, né? Hoje estou como árbitra regional, buscando mais conhecimento sempre, aprendendo muito. Ano passado já aprendi muito com a Joara, esse ano estou ali, ela está ali, eu estou sempre perto, buscando aprender com ela, porque tem uma bagagem incrível, né? Então, sempre buscando aprender mais para alavancar ainda mais, né? Mas o meu título é de mãe. Depois de tantas falas, né, até fica uma responsabilidade aí fechar essas falas todas. Algumas pessoas aqui eu conheço, outras eu estou conhecendo, e confesso que retomar o xadrez num evento como esse, conhecendo tantas mulheres incríveis, é muito, muito emocionante para mim. Eu iniciei no xadrez no projeto das Blusinhas, da Regina, lá em Blumenau. Então, sempre fui cercada de muitas mulheres. E demorei bastante para sentir os impactos de todas essas falas que vocês trouxeram, porque a minha realidade era outra. A gente só treinava com mulheres, a gente só conversava com mulheres, né? Tanto que um dos primeiros envolvimentos que eu tive, Regina falou: ah, vamos lá na CEF. Cheguei lá, era assim, uma roda cheia de mulheres, daí tinha uma psicóloga lá falando, eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo, né? Nunca tive num lugar com tantas meninas
e principalmente que se conheceram por causa de um esporte. E foi incrível poder ter todas essas vivências. Eu acho que isso constituiu também o que faz eu acreditar tanto nesse movimento hoje, né? De estarmos aqui trocando, conversando, trazendo as nossas insatisfações, as nossas percepções, o que nos motiva a continuar aqui, né? E de todas essas falas que foram trazidas hoje, e pensando também nas minhas vivências, me dá bastante vontade de falar sobre a questão da sexualização da mulher nesse espaço, né? Então, em 2012, eu tinha 18 anos, houve num blog de xadrez um evento que se chamava Miss Xadrez Feminino, né? E retomando esses escritos para estar aqui falando com vocês, eu vi que uma das premissas desse Miss Xadrez Feminino era incentivar e dar visibilidade ao xadrez feminino no Brasil. O que me faz pensar que muitas vezes a mulher é colocada nesse lugar do estereótipo da beleza, né? Ela só vai ser vista se ela for bonita, se ela for uma Miss, né? Colocando novamente a mulher no lugar de competição, né? Então, um evento feito por homens, né? Então, quando a gente pensa um evento de mulheres feito por mulheres, a gente tem um evento como esse, que leva para muitos outros lugares além da nossa beleza. Que nós sim podemos ser maravilhosas, mas também muito competentes, né? Acho que a mulher quer sim ter a sua sexualidade, mas não quer ser sexualizada. Não só aqui nesse espaço, mas em todos os outros que a gente ocupa. E acho que isso também é um lembrete para a gente continuar sendo quem a gente é, independente desses desafios que a gente vai ter dentro desse espaço. Então, só quero agradecer por estar aqui, né? Me coloco à disposição aí para conhecer um pouco mais de todas vocês, porque está sendo muito gratificante aí voltar com tanta potência feminina reunida. Obrigada. Muito obrigada a todas, que falas maravilhosas. Essas mulheres foram convidadas também para representar todas vocês, mas a gente tem aqui uma das melhores árbitras do mundo, gente, que é a Sabrina. Então, ela até fez um workshop aqui com a gente. Podemos aprender muito, novidades até do que será lançado pela FIDE. Nós aprendemos aqui. A Regina, campeã brasileira por 95 vezes. Ela é incrível. Cada ano aumenta isso. Ela faz muitos projetos, engaja muitas pessoas, e eu faço minha parte do jornalismo, hein, Regina? Não dá para dizer que não. A Regina Biazon também, vocês não sabem quanto essa mulher conseguiu de patrocínio para essas meninas. Então, em pouco tempo, ela foi lá e mobilizou muita gente. Então, são pessoas assim que vocês podem se inspirar também no xadrez. A Bruna, ela é incrível. Ela tem toda uma reflexão sobre o xadrez, além da competição, que o xadrez não é só competir. Eu acho que isso se estende para o xadrez feminino, porque na hora do jogo, é claro, todo mundo quer vencer, todo mundo quer o seu ponto, mas saindo da partida, a gente pode se unir um pouco mais, a gente pode ser parceiras umas das outras para que todas essas pessoas aqui tragam pelo menos mais uma mulher para o xadrez e que esse espaço seja acolhedor. Então, daqui a pouco nós já vamos chamar para o nosso coffee, mas primeiro a Gina vai explicar um pouco a próxima etapa que teremos em seguida. A Gina é de Salvador, articuladora do O Rei Clube de Xadrez e voluntária da Liga de Xadrez Feminino. É O Rei? O Rei! Muito obrigada a todas. Palmas para elas mais uma vez. Então, a gente vem pensando no desenho desse encontro tem alguns meses, né, dentro da Liga Brasileira de Xadrez Feminino. Até agora, então a gente teve a Cris, que apresentou o desafio de pensar na questão do estereótipo de gênero. A gente teve a oportunidade de fazer um momento de troca, um momento de escuta, e também escutar algumas experiências em especial. E queria convidar para a gente se colocar, ver esse momento como parte de um processo muito maior.
Então, parte do que Sabrina falou, trazendo das Olimpíadas, antes que as mulheres não tinham participação, e depois a gente foi crescendo um pouco mais de participação. E se a gente olha para o futuro, a gente vê um futuro com muito mais participação, né? Porque a gente tem uma construção, tem um processo de uma sociedade, né? Então a gente vê muitos avanços acontecendo. E o convite que a gente tem agora é olhar ativamente para esse momento e ver de como é que a gente pode, com inteligência coletiva, acelerar essas transformações, né? Então, primeiro, vou convidar vocês para a gente tirar um retrato junto antes de ir para o coffee, certo? Então, mas antes da gente tirar o retrato e ir para o coffee break, o convite é que a gente vá pensando em propostas de como é que a gente pode transformar o cenário. Como é que a gente pode transformar o ambiente dos clubes num espaço mais acolhedor, os espaços de torneio em espaços mais acolhedores. Como é que a gente pode ter uma participação mais ativa nos espaços de gestão, que é finalmente exercer ativamente a cidadania também, né? E como é que finalmente, como eu estava falando, acelerar esse processo de transformação para que a gente consiga conquistar mais espaço, né? Então, foto agora, 10 minutos para a gente tomar um coffee break e a gente volta para as mesas. Aí a gente vai chamar todo mundo para voltar e tem mais 10 minutinhos para conversar. Joara quer falar? Então, vamos tirar rapidinho uma foto. Cadê nossa querida? Porque é importante a gente marcar esses momentos. É linda, certo? 10 minutos de coffee break, 10 minutos de conversa e a gente vai para o encerramento. Aqui, vem aqui para trás da cadeira, a gente fica um grupo aqui na frente. Vamos, a Liga Poderosa, a Liga Poderosa. Vem. É espetaculosa. Assim? Tem que ser Estamos preparadas. Você que manda. Até o de rosas, pode Vamos, diga aí. Tá bom. Sem pressão. Vamos lá. Massa. Então, 5h30, a gente se encontra nas nossas mesas de trabalho. Café está no segundo andar.
E aí, garotas, vamos encerrar o evento. Deve estar dando para ouvir. Garotas. Tô conseguindo. Tenta me. Não mesmo. Mas tem que mais baixa. Bom que a gente chegou logo a foto. Bom, foi bem estratégico. É bem rapidinho. Rapidinho, o pessoal agora tem esse acesso à arbitragem feminina, para saber que está acontecendo uma série de coisas. Vou até que aqui aconteceu umas 3 vezes, então isso se ajudou a tomar conta da menina que estava sozinha, assim, né? Porque se entender que eles precisam levar a relação para a arbitragem levar uma competência. Boa ideia. Vou botar os registros, só para marcar uma vez. Não, se não quiser, tá bom, não. Bom, Vocês vão gerar algum documento? possivelmente. Depois eu queria ter acesso para ver o que eu faço para melhorar lá na cidade. Ótimo, com certeza. Vamos deixar qualquer coisa, você me chama que eu te mando lá. Beleza. Foi forte, foi muito forte. Tem um, E aí eles colocaram tem um currículo da Rai? Tem um. Eu vou falar, como é que chama? Primeiro do. aquela entrada. Eu ia chamar a Rai. É isso. A gente faz 10 minutos de ideia, a gente chama a Rai. Tá. Se tiver ideia, vai lá e liga. Tá, então. Não, só se tiver ideia, vão escrevendo enquanto o Rai tá falando. Você acha aí? Perguntei, você pode dar instrução. Tá. Como é que a gente pode transformar? Que teve essa oportunidade de pensar, registra aqui e a gente vai compilar. Tá. E aí vai falar da liga. Ou então deixa eu falar com o Mauro para falar sobre o encontro. Um minutinho só. Tá, eu vou falando aqui, daí. Tá. Pode já trazer ele. Não, eu acho que ele... Pessoal, nós vamos começar o nosso encerramento aqui. Faltam 15 minutos do nosso horário previsto. Nós tivemos esse tempo agora para conversar um pouquinho sobre ideias e sugestões para melhorar esse ambiente, melhorar o xadrez feminino. E daqui a pouco a Rainara vai falar um pouquinho da Liga e de tudo que dentro da Liga já foi trabalhado sobre esse tema, sobre como podemos melhorar o xadrez feminino. Enquanto ela fala, se vocês quiserem anotar o que foi conversado, deixar aqui como sugestões, a gente fica muito grato. Algo que a mestra internacional feminina e nossa árbitra internacional, Joara, salientou também, é que se vocês vivenciarem algum caso de assédio, algo que vocês estão achando que está prejudicando vocês, fiquem à vontade para chamar todos os árbitros, mas principalmente as árbitras mulheres, se vocês se sentirem mais à vontade assim, e bem como a organização. Então, que isso chegue para as pessoas, o que vocês estão passando, sentindo, se caso precisarem, né? Esperamos que nunca mais seja necessário, mas ainda temos muitas situações para serem superadas. Então, eu chamo aqui a Rai para fazer
E o Mauro também, ele tem um brinde aqui para as meninas. Já entregou, Mauro? Não? E ele quer dar uma palavrinha aqui com vocês. Só um minutinho. E o Kaiser também. Bom, gente, obrigado a todos. Eu vou dar um testemunho do que eu fiz o ano passado. Eu saí daqui o ano passado muito impactado com o primeiro encontro. E eu voltei para São Paulo e a minha escola de xadrez é o Xadrez Total, que organiza vários torneios. E eu contei o testemunho desse primeiro encontro para uma pessoa do Xadrez Total, uma árbitra muito querida, e ela é avó, tá? E ela é árbitra também, ela está em todos os nossos torneios. E ela falou, muito legal. Então tá bom, então nós vamos convidar as meninas do Xadrez Total para fazer um mini encontro e você vai passar para elas o que você viu. Foi muito legal, a gente fez um mini encontro e tinha meninas desde sub-12 até essa árbitra que eu citei, que já é avó, e o marido dela estava presente também, que é do Xadrez Total, algumas pessoas conhecem, e aí ela fez uma cartilha, com base no que nós discutimos, que é uma cartilha para tanto os árbitros dos nossos eventos tomarem cuidado da forma como para tomar cuidado para não encostar numa jogadora, não abraçar, né? E também, principalmente, uma cartilha para o Xadrez Total como escola, que é quando alguma aluna procura a gente para ter aula, seja de qualquer idade, tá? A gente atende meninas a partir de 4 anos até terceira idade, que nós professores homens, temos a obrigação de colocar à disposição para que, se essa aluna quer trazer alguém para que acompanhe, para que nós não fiquemos um professor homem com uma aluna mulher ou algumas alunas mulheres sozinhos no recinto, tá? Então essa cartilha foi feita, vale para os nossos torneios, vale para as nossas aulas, e foi impressa e foi afixada. Então, que vocês lutem para que isso seja uma constante, tá? Para evitar que um professor homem fique sozinho com uma aluna mulher, para lutar que os árbitros homens eles não encostem na jogadora de querer abraçar e etc. Então esse cuidado nós tomamos, tá? E agora eu vou voltar para São Paulo e vou dar a experiência do segundo encontro e a gente vai fazer um mini encontro lá também, tá? Então só queria deixar esse depoimento. Eu dei um depoimento ano passado falando de uma professora minha, né? Então queria deixar esse depoimento para vocês. Muito obrigado. Com certeza, Clara, muito obrigado. Eu vou fazer o seguinte, então, essa cartilha eu tenho que redigitar o texto, porque ela está colada na parede. Eu tenho que redigitar o texto e aí você vai fazer um banco para a Lise. Tá bom? Obrigado. O Mauro hoje também, vendo a final da Liga, se dispôs a organizar uma etapa lá, então que para o ano que vem a gente participe dessas etapas online, que vocês joguem, participem e venham na etapa presencial também, ele se colocou à disposição. Vamos conversar lá no grupo, mas muito obrigada já por esse apoio e vou passar para a Rainara. Bom, boa tarde a todas e todos. Todas. Meu nome é Rainara, para quem não me conhece, prazer. Primeiramente, eu queria agradecer por estar aqui, pelo Floripa Chess Open, a Liga Brasileira de Xadrez, por vocês todas estarem aqui, o encontro não acontece sem vocês, ficamos muito, 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 muito felizes. E considerando tudo que foi debatido, né, os pequenos grupos, tivemos conversas que até poderiam ser mais profundas se tivéssemos mais tempo, falamos sobre, considerando tudo que foi falado, a ideia seria pensar o que pode ser feito na prática. Né? Desculpa, tá baixo? Melhorou? Tá bom, valeu. Considerando tudo que foi falado, o que poderia pensar na prática como um coletivo e grupo de mulheres, pensando em estratégias para visibilizar, incentivar e valorizar o xadrez feminino. Pensando em espaços de acolhimento e como ocupar esses espaços de liderança, que a Regina falou, vou falar um pouquinho da Liga Brasileira de Xadrez Feminino para vocês, que já foi falado no início, que tem desde 2013, vai fazer 12 anos agora. É isso, né? Que eu falei certo ontem. A Liga Brasileira de Xadrez Feminino é uma comunidade aberta e fica o convite para todos participarem para fazer força desse momento de plano de ação. No Instagram, vocês podem acompanhar que tivemos várias ações no decorrer de 2023 e também nos anos anteriores.
Ano passado, nós tivemos a formação básica em xadrez feminino com a Thaís Leão e a Gabriela Feller. Elas fizeram um workshop muito bacana, contando assim tanto a história do xadrez, enaltecendo as mulheres no xadrez feminino, desde o histórico até agora. Tivemos também aula master com a Júlia Boré, do MF, do xadrez de Judith Polgar. Também tivemos um curso sobre xadrez e psicologia, o jogo de xadrez aprendizado e aplicação na vida, da Daniela Sena. Uma live com a Gina e outras pessoas que estão aqui, como a Júlia Teirão e a Regina Ribeiro, e mais outras também que participaram dessa live. Foi xadrez feminino, experiências de corridas em obstáculos, perspectiva e superação. Que foi um apoio com o Maia Xadrez e O Rei. Não sei fazer o sotaque. O Rei! E algo que teve hoje no Floripa Chess Open de manhã, o circuito da Ellen Jazz, eu não sei falar o sobrenome. É um circuito muito importante, por causa que é um torneio exclusivamente feminino. Então, considerando tudo que foi falado, é legal a gente ocupar esses espaços de acolhimento, de troca e de disputa, de uma maneira construtiva, é claro. E hoje teve a última etapa de maneira física, porque até então as outras foram de maneira virtual. Na Liga a gente também tem o GT, que são grupos de trabalhos acadêmicos, que daí também quem quiser participar, fica à vontade, a gente tem vários nichos na Liga. Acompanhe nesse GT a Lisiane Vicente, que está fazendo seu doutorado sobre as mulheres profissionais amadoras no xadrez. A Jéssica Januário, que não pode vir aqui, Isabela Ferreira, e eu também estou finalizando um TCC sobre xadrez na pré-finalização. Também tem outros trabalhos e estão todas convidadas, quem quiser participar. E também gostaria de falar brevemente sobre o xadrez feminino, além da Liga também, outros movimentos que existem. Tem o xadrez na UFSC, que ele é xadrez aberto. Nós tivemos a nossa querida Duda Gomes, ajudou muita gente ano passado. A simultânea que ela fez lá na UFSC, que foi uma experiência muito bacana. E ela também fez no Colégio de Aplicação. Então, considerando assim, eu que participei dessa sala e estava ajudando a movimentar 3 pessoas, quase não tinha mulher. Então, quando você vê assim uma simultânea uma mulher fazendo, e o foco dessa experiência foi aumentar as mulheres no esporte, dá vontade de jogar, ou se você jogava antes e por alguma razão desistiu, é muito motivador, assim, meu, ela ganhou da galera toda, só perdeu pra uma pessoa. Cara, ela ganhou, assim, de todo o povo, assim, foi muito massa, muito incentivador. E também no colégio de aplicação foi com as criancinhas. As criancinhas ficaram fascinadas ali pela Duda, fazendo simultânea, que seria também, muitas meninas, né, na escola ainda tem essa... Você vê no xadrez, quando você vai ver os trabalhos acadêmicos, tem mais mulheres adolescentes, mais novas, que jogam, ainda é equiparado, e depois de uma determinada idade que tem essa discrepância, e a gente para pensar o porquê, que é o que a gente tem falado até então, além da questão de maternidade, assédio, enfim, que é muito importante. E também queria falar que existe podcasts, né? Existe um que é Torre Sétima, que tem entrevistas com mulheres, mulheres também, inclusive algumas daqui foram entrevistadas. Eu também tenho um podcast, que é Formato Indeterminada. Entrevistei o Kaiser, inclusive. Lizzie tem gente na lista aqui. Que são outras maneiras de visibilizar o xadrez. Às vezes a pessoa nem gosta de xadrez, passa a gostar. E também nesse foco do feminino. Eu penso que é isso. Estão todas convidadas, né? Então, considerando tudo isso que eu tô falando, assim, espero que vocês tenham uma sementinha aí para vocês participarem da Liga Brasileira de Xadrez. A gente precisa de muitas pessoas, muitas mesmo, igual a Regina falou, precisa de gente na organização também. Então, considerando que a gente quer ocupar esses espaços, a gente quer fazer a diferença, mudar e transformar e acelerar esse processo de transformação para ter equidade, penso que a Liga Brasileira de Xadrez, ou qualquer outro grupo feminino também que vocês queiram participar, que também existem, que eu não citei, estão todas convidadas e muito bem-vindas. Participem da Liga Brasileira de Xadrez. Eu vou só falar aqui, ó, quem quiser, quem ficou interessado, as inscrições vocês mandam um e-mail para a Liga Brasileira Xadrez Feminina@gmail.com, ou também pode falar com a Lizzie, com a Gina, mas daí... sei se, como é que eu posso aprender? Vai que... Tava falando para a Duda antes, né? Dá de fazer parcerias, né? Você pode fazer um workshop, você pode... eu esqueci de falar que também tem um clube exclusivamente de xadrez feminino agora, lá no Maranhão. Mas, tipo, quando falando para adolescentes, você pode fazer um workshop, participar de live, fazer algum relato. Todos esses relatos de experiências são relevantes para fomentar ainda mais o xadrez feminino, né? Para as mulheres se sentirem mais acolhidas e atraídas, né? Pelo jogo. Enfim, muito obrigada pelo tempo, espero não ter falado rápido. É isso aí. Pode ser.
Então, eu gostaria de dar um depoimento sobre o curso que a Rainara falou, da Liga com a Thaís e com a Gabi Feller, com a Thaís Julião e a Gabi Feller, né? Eu fiz esse curso e eu não tinha ideia do quanto que muitas vezes a gente reproduz, a gente tem, como que eu vou falar? Atitudes machistas dentro da gente, né? Eu nunca tinha me dado conta disso na minha prática pedagógica. E foi a partir desse curso que a Liga de Xadrez Feminino proporcionou que eu me liguei que eu sou professora, né? Eu tenho várias alunas e eu não mostrava partida de mulheres enxadristas, de jogadoras. Foi a partir desse curso que eu falei, gente, eu sempre reproduzi aquilo que mostravam para mim. Partidas de grandes mestres, né? Masculinos, homens. E eu falava, gente, eu nunca mostrei uma partida, assim, nunca talvez seja demais. Devo ter mostrado da Judite, né? Assim, mas eu me dei conta o que eu estava mostrando, né? Ah, os homens, né, mostrando só partida de homens, os homens jogam muito bem xadrez e mulher não. Então, como pequenas atitudes podem mudar, né? A Thaís, ela tem um livro só com partidas jogadas por mulheres. Então, isso faz muita diferença, porque é muito importante a gente passar exemplos que inspirem meninas, né? Que a gente conte histórias, né, da Joara, da Regina, da Juliana, dessas pessoas que mudam o xadrez, né? Então, se a gente não contar, como que isso vai ficar no imaginário de uma menina? Como que vai construir esse imaginário? Então, é muito importante, muitas vezes, a gente olhar para nós. Eu me dei conta, a partir desse curso, que eu não estava ajudando o xadrez feminino na minha prática pedagógica. Então, acho que isso é muito bonito da gente poder olhar e mudar, né? Transformar. E agora eu sempre incluo partidas. Então, eu queria falar isso. E agradeço muito aqui os organizadores por esse encontro. É uma alegria muito grande estar aqui e ouvir toda essa troca de informações. Muito obrigada. Muito obrigada, Cris. Passar aqui para o Kaiser, fazer um encerramento também. Eu queria insistir nessa questão das meninas chegarem às árbitras e reclamarem qualquer tipo de assédio que estejam sofrendo. A gente teve casos aqui em anos anteriores com uma jogadora menor de idade, o pai estava jogando o torneio também, e quando a jogadora ficava sozinha, levantava da mesa, tinha um jogador que começava a importuná-la, né? A partir da hora que isso foi relatado para a arbitragem, o que aconteceu? A gente passou a colocar um árbitro o tempo todo do lado dela, vigiando o jogador que estava assediando, e a rede de mães se uniu. Ela se revezava, a menina acabava a partida antes, todas as mães cuidavam, elas se revezavam, a menina não ficou mais sozinha, tá? Acho que foi no mesmo torneio, teve um caso de uma outra jogadora que estava sendo ameaçada até de apanhar de um jogador, né? A gente fez a mesma coisa, a gente não deixava o número dos dois jogadores era bem próximo dos tabuleiros, a gente afastava em um árbitro ficando atrás. Kaiser, também, por favor, relata aquele caso que você falou que você recebeu uns prints. Então é isso, meninas, não fiquem com vergonha, né? A gente não tem que sofrer isso, vocês não são erradas, não são vocês que estão permitindo que eles façam esse assédio, eles são abusadores mesmo, não podemos ficar quietas. Tá? Tem árbitro feminino agora em todos os torneios, é para isso, é para ajudar vocês. Kaiser, por favor. E também queria agradecer ao Kaiser, não é qualquer organizador no Brasil que coloca uma árbitra-chefe mulher. Ele está abrindo as portas para a gente, está apoiando a gente, e agradeço em nome das árbitras mulheres. Obrigada. Obrigado, Joara. Bom, primeiro, acho que foi um pouco antes da pandemia, teve uma jogadora que recém tinha começado a jogar, e daí nos relatou
uma situação de assédio de um jogador que estava inscrito já no evento, e daí, naturalmente, ela pediu sigilo, a gente manteve o sigilo, mandou os prints, mandou a denúncia que teve na polícia, né? E a gente removeu esse jogador do torneio e ele não é mais bem-vindo no evento, né? E caso tenha algum tipo de situação desse, vocês fiquem à vontade para procurar qualquer um da organização, né, para poder relatar esse tipo de situação e a gente vai tomar as medidas para poder garantir segurança de todas, né? Não adianta a gente fazer o discurso e na prática a gente depois ir bloqueando, né? Então aqui no Floripope a gente tenta ao máximo possível criar situações que sejam confortáveis, seja do ponto de vista da participação ou do êxito também. A gente acredita que criar ambiente que seja mais acolhedor faz parte desse processo. Bom, no outro ponto, a Lise, na fala dela, falou que, quem sabe, a gente tentar, cada uma que está presente, vem jogar o Floripa Open, possa trazer outra mulher para participar também. E a gente vai pensar em uma forma de tentar incentivar isso. Tá? Ainda não está certo, mas estava conversando com a Lise, das jogadoras que estiverem jogando o Floripa Open do ano que vem, ter direito a fazer um convite para outra jogadora que nunca jogou o Floripa Open de forma gratuita. Né? Claro, a gente teria que tomar um pouco de cuidado para evitar a questão do WO, né? Eu sei porque às vezes a gente faz um compromisso lá quando a gente lança o evento, que é agosto, e depois cria dificuldade para poder vir jogar. Então, a preocupação da organização nesse sentido é evitar o WO, mas na outra mão a gente também quer criar oportunidade para que tenha mais mulheres participando. Então, é um compromisso da organização pensar como a gente vai efetivar isso, mas já está certo que cada mulher que se inscrever no Floripa Open do ano que vem tem direito a chamar outra mulher que nunca participou de nenhuma edição do Floripa Open de forma gratuita. Tá bom? Vou passar para a Lise poder encerrar o encontro. Obrigado. Organizadoras. Só vem. Não. As organizadoras para a gente marcar. Verde. Regina. Então, pessoal, agradeço a participação de todos vocês. Só registrar aqui a presença da Elana, mais uma árbitra internacional aqui no nosso evento. Palmas para ela. Que está crescendo agora, mas a gente sabe o quanto é difícil termos árbitras mulheres, então, na maioria dos torneios, né, como a Joara falou, estão crescendo, mas ainda precisamos conquistar esse espaço. Então, agradecer a presença de vocês, que todas vençam suas partidas hoje, quem estiver jogando, vão com tudo, e que estejamos juntas aqui o ano que vem com cada vez mais pessoas para fortalecer o xadrez feminino no Brasil. Queria fazer um convite para vocês dedicarem um pouco de atenção. A gente vai compartilhar o relatório anual da Liga no grupo do WhatsApp do encontro. E seria bacana vocês olharem as conquistas que a gente teve, que a gente passou essas últimas 2 semanas sistematizando e foi realmente muita conquista. Então, ficar atenta aí para dar uma olhada. Muito obrigada a todas. Tenho só uma sugestão. Se alguém quiser fazer alguma crítica ou sugestão para o terceiro encontro, que provavelmente vai acontecer ano que vem, vocês podem entrar em contato com a gente, seja no grupo de WhatsApp ou no Floripa Chess Open diretamente com a Liz, para a gente aperfeiçoar os encontros, saber até questões desafiadoras e polêmicas, como convida homem, não convida homem, essas coisas. Não, assim, é sério, né? Porque tem mulheres que não se sentem confortáveis, tem outras que acham importante os homens na causa, então... Embora vocês estão bem-vindos, tá? Vocês aqui desse encontro hoje, não é isso, mas para que a gente possa aperfeiçoar em incluir cada vez melhor, assim, no desenho, para a gente construir isso junto também. Muito obrigada. Bom, agradeço, como já foi falado, a todas vocês, e vou sugerir, não houve tempo hábil ainda para que cada uma escrevesse estratégias possíveis para nós melhorarmos. Então, até o final do Floripa Open, quem puder escrever alguma coisa e entregar para nós, essas sugestões serão muito bem-vindas. Obrigada.
Acho que eu já falei, assim, já agradeci, então gratidão, o que eu tenho é gratidão por estar aqui e estar com vocês, com todo mundo aqui. É muito, muito bom e que possamos transformar o xadrez feminino, aumentar em número. É isso, muito obrigada. Obrigada a todas que estiveram aqui presentes. Né? Um salve a todas. Vamos tirar a foto aqui. Fechou.